Mateus, João, Romanos 13, 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. De sorte que não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, está escrito nesse texto que eu citei. E se há alguma outra coisa, tudo nisso se resume: ame teu próximo como a ti mesmo. Ou ame teu próximo como Cristo amou, porque o amor é o cumprimento da lei. De sorte que quem ama, cumpriu a lei. O que ele está dizendo? O mandamento está dizendo: não levantará falso testemunho. Se você ama, você levanta falso testemunho? Não. Se você ama, você adultera? Não. Porque o amor de Jesus nos afasta dessa natureza pecaminosa. Então, se você amar, você vai cumprir os mandamentos. Isso está em Gálatas 5,6. A fé que atua pelo amor, mas a fé atua pelo amor. Gálatas 5,14, toda a lei se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2,8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei do rei, amarás o teu próximo. 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O que é cobrir uma multidão de pecados? Quando eu amo, o meu pecado se torna perdoado pelo meu amor. Quando eu amo, eu conquisto perdão. Então o perdão já não é pela graça, é por obras? Não. O texto, quando diz cobrirá uma multidão de pecados, vai ser vencida, perfeito. Cobrirá uma multidão no sentido de vencer uma multidão de pecados. Se você amar, tu vence o pecado. Ponto final. Se o indivíduo está assistindo um vídeo mais 18 e ele ama aquela atriz como Jesus amou, ele continua assistindo? Não. E se continuar, ele sabe no fundo da consciência dele que ele está pecando em amor. Porque quem ama não usa o corpo do outro como objeto de prazer. E quem... Muito bom, vamos continuar. Isso está em 1 Pedro 4,8, 1 João 3,11, 1 João 4,8. E esse aqui é o melhor de todos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanecer em amor permanecerá em Deus e Deus nele. E aí tem uma gama de citações aqui da patrística, que eu não vou citar para vocês hoje, eu vou citar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre a natureza da lei. Então vou citar. Mas tem um negócio interessante que o Champlin diz. O Champlin é um teólogo muito famoso, que ele diz na sua enciclopédia filosófica. Ele diz o seguinte: o amor é o centro. Se na teologia de Jesus o centro é o reino de Deus, no reino de Deus o centro é o amor. E o amor, ele começa a falar sobre o centro do amor, tanto na filosofia quanto no evangelho. Aí ele diz o seguinte: surpreende-nos o fato de que na maioria dos credos denominacionais e confissões de fé, quase nada se fala sobre o amor. Você lê as confissões de fé, fala sobre quando Jesus volta, se não volta, sobre tribulação, sobre doutrina da inspiração, sobre um monte de coisa. Aí o amor fica lá e se aparece. Depois dessa crítica do Champlin, um monte de denominação começou a colocar amor. Meu Deus, a gente não... Não tem isso sobre amor não. Quando eu fiz a minha primeira aula de teologia foi no IBADEP. E lá no IBADEP eu li, mano, não tinha nada. Não sei como tem hoje, não tinha nada. E eu comecei a pesquisar um monte de denominação. A maioria não tinha. Hoje, muitos começaram a colocar depois por conta do Champlin. Pessoal, não é estranho? Isso é o centro. Isso deveria ser mais falado nas confissões. Não, mas nas confissões de fé está preocupado se não a tulipe dos cânones de Dort. Os cânones de Dort é a instituição das doutrinas calvinistas. Não os remonstrantes. Não, nós cremos que o batismo tem que ser afundado. Não, tem que jogar a cabeça na água. Não, tem que ir de ponta cabeça. E o amor... lá pro escanteio, né? Mais uma pergunta. Quanto tempo falta? Meia hora. Então, em meia hora, vamos... Então, uma pergunta. Eu quero saber, se o cumprimento da lei é amor, eu quero saber o que é amar. Isso é essencial. Nós precisamos, se nós queremos saber o que é reino de Deus, nós precisamos saber depois o que é um reino, depois nós sabemos o que é um rei, aí depois nós sabemos o jeito que o reino governa, e agora nós vemos sobre a natureza da lei. Então tudo isso culmina agora. É amor? O que é amar?
o que é amar. Porque se o amor é o cumprimento da lei, eu só vou entender a partir desse conceito. E pessoal, isso aqui que eu vou falar para vocês é revolucionário, é profundo. Hierarquia de bens no teólogo chamado Agostinho. Essa é a melhor definição de amor que existe. Melhor do que qualquer filósofo. Os filósofos cristãos são os melhores que existem, para a glória de Deus, porque eles falam com a cooperação do Espírito Santo. E o Agostinho ele começa a argumentar o seguinte: qual é a resposta que nós queremos encontrar? O que é amar? Muita gente fala, amar é uma decisão. Amar é uma decisão, primeiro. O que é amor? Amor é uma decisão. Aí a pergunta, mas a vingança também é uma decisão. Então, falar que o amor é uma decisão faz parte do amor, mas não é uma definição, é uma característica. É a mesma coisa que dizer o seguinte: o que é essa mesa? Essa mesa tem... Cara, o que é essa mesa? Aí você disse assim, essa mesa tem uma perna, ou tem duas pernas. Não, isso não é uma definição, isso é uma caracterização. Falar que o amor é uma decisão não é definição, é caracterização. Tem muitas definições que dão de amor, muitas. A gente vai ver com muito mais profundidade isso na próxima aula, tá? Então o que é amar? Tudo que eu penso é só uma... É só uma característica. Tudo que você pensa é uma característica? Então, qual é a essência? Se doar pelo próximo? Mas vamos lá, se doar pelo próximo. Paulo diz que pode ser que você venda tudo e dá para os pobres e não tem amor. Então nem sempre doar ao próximo, né? Então vamos... E o que é uma definição? Segundo Aristóteles, ele foi o cara que inaugurou a ciência da definição. Definição é falar, alcançar a essência do todo, ou melhor, alcançar o todo da coisa e somente esta coisa. Um exemplo. O que é uma cadeira? Aí você define a cadeira para mim. Cadeira é um negócio que a gente senta. Não, mas aí o sofá também é um negócio que a gente senta. Um banco também é um negócio que a gente senta. Então, embora alcance cadeira como lugar de se sentar, não alcança só a cadeira. Então a definição falha. Porque uma definição deveria alcançar a cadeira e só a cadeira. Se alcançar outras coisas, a definição é falha. Então uma definição é o que alcança o todo desta coisa e somente a coisa. Então se eu quero definir o que é amor, eu tenho que definir de uma forma que alcança o todo do amor e somente o amor. Subiu mais um pouquinho. Mas se a gente não conseguir, a gente... Para quem amar. O que vai amar ou para quem amar. Exatamente, tudo isso. É difícil? Mas se a gente não conseguir, a gente não entende o que é o reino de Deus, pelo menos não teologicamente, porque nós cremos que o Espírito Santo está em nós, nos ensinando a amar, mesmo que teologicamente e filosoficamente nós não compreendemos esses aspectos. Nós cremos que o Espírito Santo está em nós, nos constrangendo, nos convencendo. Então eu não estou dizendo que você é incapaz de viver o amor porque você não entende essas coisas complexas. Não, porque o Espírito Santo está em você te ensinando a amar. Agora, se você quiser entender teologicamente, filosoficamente, para poder ensinar, para poder argumentar, você precisa entender isso aqui. Beleza? Exatamente. E quanto mais a gente aprende, pessoal, mais a gente se constrange diante da grandeza do Senhor e a sabedoria do Senhor. Vamos lá. Como é que o Agostinho faz para argumentar o que é amor? A primeira coisa que o Agostinho faz, ele diz o seguinte: tudo que existe é bem. Não existe o mal. Tudo que existe é bem. Como que ele argumenta isso? Primeira coisa, quando ele argumenta em Gênesis, dizendo o seguinte: e tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. E 1 Timóteo 4,4 diz isso também, que tudo que o Senhor fez é bom. Então, se tudo que Deus fez é bem, tudo que existe é bem, é bom. E o que é o bem? Ficou mais difícil agora, né? O que é o bem? Não vou complicar. O Jacques Maritain, que é um filósofo francês, diz que o bem não é a ausência do mal. Tem muita gente que fala que o bem é a ausência do mal, ou o mal é a ausência do bem. É uma definição falha. Por quê? O mal, eles dizem o seguinte, que o mal é a ausência do bem, né? O mal é a ausência do bem. Mas, por exemplo, o bico da galinha é um bem, que foi criado pelo Senhor. É um bem. Agora, em Deus tem bico de galinha? Não. Então quer dizer que essa ausência do bico de galinha em Deus é um mal?
Não. Então esse conceito de ausência de o bem, de o mal ser ausência do bem, é equivocado. Pode ser que neste curso nós vemos sobre esse negócio por que Deus criou o mal, que não sei o que, essas coisas aí. Mas isso é filosofia. Hoje nós vamos tratar sobre teologia, amor, beleza? Vamos lá. O que é o bem? O que é o bem é o que torna o ser desejável. Por exemplo, por que essa cadeira é um bem? Porque existe nela coisas capazes de se desejar, o conforto de se sentar. Essa madeira é mais resistente que o meu braço? Sim. Então a resistência da madeira é um bem que eu poderia desejar. E tudo que existe, na medida que existe, possui aspectos desejáveis, porque a própria existência é um bem, é uma aptidão. Por exemplo, o fogo. Se eu acender um fogo aqui e nessa sala acabar o oxigênio, o fogo não consegue continuar existindo, porque ele não tem a aptidão para existir como nós a temos. Então, simplesmente o fato disso aqui existir, ele já tem uma aptidão concedida pelo nosso Senhor de existir. Isso é um bem. Então, simplesmente pelo fato de uma coisa existir, ela já possui em si mesma um bem. Aí alguém poderia dizer assim, mas e o diabo? E o diabo? Né? Aí o C.S. Lewis diz o seguinte, o diabo ele tem perseverança? Sim, porque ele persevera para destruir a gente. O diabo é inteligente? Ele planeja, tem um monte de coisa, né? Então o diabo está recheado de bens. A capacidade do diabo, quem é mais rápido? Eu ou o diabo? Quem chega, se a pessoa quiser chegar lá em Curitiba, quem chega mais rápido? Eu ou o diabo? Essa velocidade do diabo é um bem? Sim. Então o diabo está repleto de bens. E tudo, quando a gente olha para a criação, tudo é bem. O mal não existe por si, tudo é bem. E fica mais difícil ainda, sabe quando, Wesley? Quando os teólogos e filósofos cristãos dizem o seguinte, é impossível o homem querer e fazer o mal. Quando o estuprador estupra uma mulher, ele quer o bem ou o mal? Hã? Não. Ele quer o bem. Ele quer o bem. Ele quer o bem do prazer. Porque o prazer não é um bem? Ele quer, exatamente, ele quer o bem dele, ele quer um bem. O mal da mulher não foi. Ele quer um bem. Quando o indivíduo rouba, ele quer um bem ou um mal? Ele quer um bem. Quando uma pessoa trai, ele quer o bem ou o mal? O bem do prazer. Então tudo que o indivíduo faz, ele busca o bem. O diabo, ele busca o mal ou o bem? O bem dele. O bem dele, o prazer. Ele quer ter prazer, ele quer reinar, quer ser o poderosão. Então a pergunta que devemos fazer é, se tudo que o indivíduo faz é o bem, é buscando o bem, pecado é buscar o bem? Qual é o equilíbrio disso? Mas eu também não posso buscar o meu próprio bem? Qual é o equilíbrio? Como assim? Então o pecado é buscar o bem? Então eu devo parar de buscar o bem? Até que medida eu tenho que parar de buscar o bem para mim mesmo? Aí parece que essas questões são chatas para nós hoje, mas é porque nós não enfrentamos as guerras que a igreja daquela época enfrentou. Porque lá naquela época a igreja está enfrentando o dilema seguinte, não existe pecado, a gente pode fazer tudo, porque tudo é bem, tudo é prazer. Como é que a gente responde isso? Aí sabe qual é a resposta genial de Agostinho? Genial! Ele diz o seguinte, a sabedoria divina, quando fez a criação, a criou com uma pluralidade de bens. E da mesma forma que o arco-íris tem beleza na sua pluralidade de cores, a criação possui beleza na sua pluralidade de bens. E nestes bens existem bens maiores e bens menores. E o Agostinho diz o seguinte, por exemplo, uma pedra é um bem, porque ela existe. Mas uma planta, um girassol, é um bem maior do que a pedra. Por quê? Porque o girassol existe e vive. Mas acima do girassol existe o leão. Porque o leão existe como uma pedra, vive como uma planta, mas ele tem instintos e a capacidade de se relacionar com o mundo, a capacidade de ir e vir. Mas acima do leão existe o homem. Porque o homem existe como a pedra, vive como a planta, possui instintos como os animais, mas ele é dotado de razão, capaz de arbitrar sobre os seus próprios instintos e conhecer dos mistérios de Deus. E acima do homem, que é o bem do corpo, ele diz os bens eternos, que é a justiça, os bens da alma, a justiça, misericórdia, etc, etc, etc. Bens eternos. E ele diz que o pecado consiste quando você escolhe o bem menor. Porque o estuprador, ele escolhe o bem do prazer. Mas qual é o bem maior aqui nessa hierarquia? O prazer
ou a liberdade daquela mulher e a autonomia de autodeterminação do seu próprio corpo? Porque quando o cara está estuprando ela, ele cessa a liberdade dela. Ela não está fazendo o que ela quer. Qual é o bem maior, o prazer dele ou a liberdade dela? O direito que ela tem àquela... A liberdade dela. Agora se define então no bem do próximo. Amar é buscar o bem maior. Amar é desejar, antes de buscar coloque, amar é desejar o bem maior. Exato. O John Piper fala, né, que o problema do ser humano não é a busca pelo prazer. É se contentar com pouco prazer. Perfeito. O exemplo. A régua sobe bastante ainda. Sabe por que sobe bastante, pastor? Porque amor é desejar o bem maior. Sabe por que sobe bastante? Porque agora o pecado sai daquela simples listinha. Os 10 mandamentos. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. E se torna um princípio muito mais abrangente que a gente não percebe na nossa natureza. O quanto às vezes nós somos egoístas e lutamos por bens menores. Pela justiça própria. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou citar o Estado porque é pecado também. Porque o debate aqui é muito mais teologia do que filosofia política. Mas eu gosto muito de filosofia política. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A igreja é a manifestação coletiva, a união de forças da coletividade para amar, buscar o bem maior. Quando a igreja une as suas forças e compra um Rolex de 1 milhão para um pastor e deixa de usar este mesmo 1 milhão para sustentar centenas de missionários no campus em lugares que as crianças estão vendidas para tráfico sexual, essa igreja está buscando o bem maior ou menor? É tão pecado quanto o abuso e o adultério, que é buscar o bem menor. Todo pecado é buscar o bem menor. E as consequências de uma situação dessa se tornam até mais graves, né? Gigantescas, meu Jesus. Gigantesca. E todo pecado, eu não somente busco o bem menor, mas eu privo o outro de um bem que lhe é de direito. Quando eu roubo, eu estou tirando o bem que lhe é de direito. Quando eu tiro o dinheiro que é de Deus, que é do Senhor, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, quando eu pego o dinheiro que é do Senhor, uso para isso aqui, para um relógio de 1 milhão, eu automaticamente estou tirando o bem que era de direito dos órfãos e das viúvas que o nosso Senhor nos ordenou cuidar. Isso aqui é direito deles. Quando eu abuso da criança, o pedófilo, ele busca o bem menor e ele priva a criança da liberdade natural do aperfeiçoamento do seu próprio corpo. Dos feridos emocionais. Exato, tudo. Eu estou citando só um exemplo. Aí, o ímpeto da gente buscar o bem maior se chama amor. E sabe qual é o ímpeto de buscar o bem menor? Se chama egoísmo. Tem gente que fala que o oposto do amor é ódio ou indiferença. Não, o oposto do amor é egoísmo. Por isso que o Charles Finney, não confundam Charles Finney com Charles Spurgeon. Eu cito sempre Charles Finney, as pessoas pensam que é Charles Spurgeon. Charles Finney é uma teologia oposta do Charles Spurgeon. E é por isso que o Charles Finney diz o seguinte, que a conversão, sabe o que é a conversão? É quando o coração sai de um estado de egoísmo e salta para um estado de benevolência e amor. Isso que é a conversão. Quando eu me converto, meu coração, eu não penso mais em mim mesmo. E quando eu penso em mim mesmo, eu só penso em mim mesmo, Wesley, incluído no todo. Eu não me vejo mais separado do outro. Eu me vejo incluído no todo. Eu não tenho mais um tirano pessoal para dar as minhas bênçãos do jeito que eu quero para mim. Porque agora eu encontrei um rei que quer o bem do todo. Então eu saio desse estado de egoísmo, de pensar em mim mesmo e vou para um estado de benevolência. Bacana usar isso que você está falando sobre egoísmo para uma pregação evangelística. Imagina só, cara, dentro de um presídio você pregar um negócio desse. Uma vez... Imagina a conversão. Uma vez eu estava... o pessoal pensa que eu pregava no... O pessoal chega lá no presídio, chegava um monte de pastor chegando... Era surpreendente como eles vão pregar a teologia da prosperidade em presídio. Os seres humanos mais egoístas estão lá. É claro que tem gente injustiçada que estava lá. Eu conheci gente que não... Você sabe por que eles pregam isso lá dentro, né? Para o quê, pastor? Porque o presídio, ele
não é uma retenção da liberdade. Dentro do presídio é onde eles ganham mais dinheiro que fora. Aqui no nosso estado. Tinha pastor que ia e falava para o pessoal, para os presos dizimar na igreja dele. E aí, olha só pessoal, isso aqui eu não estou falando de longe, isso aqui é coisa que eu vivi. Aí um preso que estava lá, falou assim, rapaz, quando eu sair daqui eu vou abrir uma igreja, dá muito dinheiro. Ele abriu uma igrejinha dentro do presídio, o pessoal se reunia lá, ele era o pastorzinho, e ele cobrava dízimo do pessoal, e o pessoal dava dízimo para ele dentro do presídio. Mandava a família, por exemplo, eu sou pastor lá dentro, você manda a sua família mandar o dízimo para minha esposa. Sabe o que eu pregava? Eu tava na frente, cara, de um dos caras que se converteu lá. Ele foi fornecedor de arma para 2 maiores gangues de Belo Horizonte. E ele chegou em mim, e eu pregando isso aqui, egoísmo, etc. Ele falou assim, cara, se tem uma coisa que esses caras têm raiva, é de estuprador. E eu cheguei nele e falei assim, cara, você é mais egoísta do que o estuprador. Tá? Porque o estuprador, sendo egoísta, ele prejudicou você prejudicou milhares. Você tem noção do tanto de mulher que chorou porque nasceu de uma bala que você vendeu para as gangues? O estuprador, no seu egoísmo maldito, prejudicou uma família. Você prejudicou milhares e até milhões. Você é mais egoísta do que ele. Ele falou assim, não, Luiz, eu não sou egoísta não. Porque eu fiz isso porque eu queria dar um iPhone para minha filha. Você é mais egoísta do que qualquer um. Porque esse amor não é o amor de Jesus não, cara. Então você, em nome do seu iPhonezinho para tua filha, você coloca milhões de outros filhos na drogadição, na dependência química. Você é um egoísta. Era assim a pregação. E sem contar que ele provavelmente alugava a arma para os caras fazerem o assalto, para roubar o telefone. Imagina só se o cara não entregava o Exatamente. Então, pessoal, sabe qual é o processo do Espírito Santo de nos convencer de todo pecado? É o Espírito Santo nos proporcionando a sabedoria divina para discernir entre esses bens. Porque muitas vezes nós não sabemos, numa situação complexa, qual que é o bem maior e qual que é o bem menor. O que eu devo fazer, o que eu não devo. O Espírito Santo atua em nós, nos trazendo convencimento do que é o bem maior. Então, quando o Espírito Santo toca no seu coração, isso não deve ser feito, isso não deve ser pregado, isso assim não deve se agir, assim. E você endurece seu coração, você está se voltando aos poucos para o egoísmo. Por isso diz, não endureçais o coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá essa sabedoria. Tá? Aí, isso aqui fica muito mais pesado, entendeu? Então, é tão pecado o adultério quanto uma coisa que talvez não seria pecado quando o meu coração está mais em desejo da fama, por exemplo, né? Qual que é a maior tentação? É eu querer usar meus talentos para ficar famoso. E o diabo corrompeu o meu coração para eu buscar este bem. Aí, para eu buscar este bem, eu começo a ceder alguns aspectos na pregação, mudo um aqui, mudo um ali, consigo espaço em lugares maiores, uso o talento que o Senhor me deu para convencer gente a aumentar a renda, e aí eu busquei o bem menor e meu coração voltou para o egoísmo. É tão pecado quanto. Por isso que é pecado, pessoal, quando o cara, por causa de oferta e agenda, deixa de falar qualquer coisa. Sabe quem é aquela pessoa política que se dá bem em todos os lugares, etc., é o sacerdote do Antigo Testamento. O profeta não dava. O profeta não dava. Porque o profeta ele buscava o bem maior. E quando o profeta... O quê? Eu nunca cobrei R$1. E olha que eu já preguei em igreja grande, hein? Nunca cobrei R$1. Beleza? Ah, Luiz, e das aulas? Eu cobro o menor valor que eu posso, e se uma pessoa falar para mim, eu não posso pagar, nunca ninguém ouviu de mim, então você não fará. Eu banco do meu próprio bolso e corro os riscos da vivência do amor. Porque seria muito mais fácil eu ter uma escola teológica que ganha dinheiro, eu fazer um marketing para a elite,
falar uma linguagem muito mais robusta, ganhar muito mais dinheiro, correr muito menos risco e está muito melhor para mim. Agora, a forma como eu escolhi levar os meus projetos e a minha vivência é correr os riscos de perder e correr os riscos de alguém, às vezes, abusar da boa vontade do discípulo, que é o que o Novo Testamento chamou de falsa viúva. Agora, se eu me abster dos riscos que o nosso rei correu, eu deixo de ser servo deste rei. Simples. Eu deixo de ser servo desse rei. Eu comecei a buscar o bem menor. A minha segurança, a minha estabilidade, a minha riqueza, a minha fama, o meu. Aí eu fiquei famoso aqui, eu cheguei lá no trono e falei assim, ó, você virou um egoísta, porque você começou a se dedicar mais ao seu próprio ministério do que ao máximo bem comum. Né? Então não ceda qualquer coisa. Nossa, para mim tem um espaço aqui, olha, nessa convenção. Olha só, rapaz, eu explodi, ia pregar nos maiores eventos do Brasil. Eu só preciso ceder um aspecto do Evangelho, dessa pregação, um teminha. Aí você começou a buscar o bem menor, porque qualquer vírgula do Evangelho fala sobre bens eternos. E é justamente aí, né? Em muitos lugares a gente não vai voltar. É que Satanás ele é astuto na sua A Escritura da mesma forma com que nos foi revelado. Exato. Ele não oferece te dando esse tipo de argumento, mas ele vai pregando aos poucos, né? Você vai fazer um bem, você vai continuar pregando, você vai falar da você só que aí a pessoa diz o seguinte, não, eu estou fazendo um bem porque eu estou falando do amor de Deus, etc, né? Só que aí a definição, amor é buscar o bem maior? Qual é o bem maior? Falar do Evangelho de forma inteira e completa ou falar dele de forma incompleta? Pronto, então quando você fala do Evangelho de forma incompleta, você não está amando, você não está buscando o bem maior, você está buscando o bem menor. E quem busca o bem menor é egoísta. Quem fala o Evangelho de forma incompleta tem uma intenção por detrás, e essa intenção é egoísta. Essa intenção pode ser agenda, essa intenção pode ser, porque eu quero manter o bom relacionamento com X ou com Y, essa intenção pode ser crescimento de igreja, pode ser crescimento de célula, pode ser crescimento de convenção, pode ser qualquer coisa. Geralmente essa intenção ela vem acompanhada de uma autojustificação. Sim, sempre tem. Sempre tem uma autojustificação. Dúvidas sobre isso, pessoal? Tem dúvidas? Eu sei que tem muitas perguntas. Eu sei das perguntas que poderiam ser feitas. Então eu não quero eu mesmo fazer as perguntas. Eu quero que vocês façam. Na verdade, eu não estou nem conseguindo perguntar, porque eu estou ruminando, tá ligado? O nível do pecado aumentou, o nível do amor aumentou. Ou melhor, sempre foi assim, mas o Evangelho nos trouxe a plenitude dessa revelação. Pera aí, Luiz, nós temos agora as perguntas problemas. Porque agora, pessoal, e a partir da próxima aula, nós vamos fechar isso aqui de forma mais profunda. Nós vamos ver isso aqui de forma mais profunda na próxima aula e nós fincaremos a estaca do quê? Então a chave hermenêutica a partir do qual nós vamos estudar toda a Bíblia é o reino de Deus que reina através de uma única lei que se chama amor. Aí a questão é o seguinte, Wesley, o que acontece na passagem de Nadab e Abiú? Por que eles morrem? Fogo estranho no altar. Aí a pergunta é, por que Deus matou os caras? Porque tinha outro tipo de fogo? O que isso tem a ver com amor? O que tem a ver com amor não comer o fruto? Mas ali entra o egoísmo de Nadab e Abiú. Eu deixei o fogo apagar. Eu não quero que saibam que eu deixei o fogo apagar. Mas o que tem a ver deixar fogo apagar com amor? Egoísmo. Não, o que tem a ver essa lei de Deus? O fogo não pode apagar aí. O que tem a ver aquele fogo lá com amor? Nós não tem fogo aqui, nós conseguimos amar. O que tem a ver com amor ficar se matando cordeiro? O que tem a ver com amor não poder sacrificar carne de porco? O que tem a ver com amor? Muitos textos que os calvinistas usam aí, que parece que Deus não ama todo mundo. Então agora nós temos um desafio. E esse desafio não é eu sozinho, esse desafio é meu e de vocês. Como gente que quer ser teólogos profundos. De conseguir responder esses textos difíceis à luz do que estamos concluindo sobre o que é a chave hermenêutica do Senhor. E a gente não pode fugir desses desafios, porque eu disse lá na primeira aula que quando você quebrar a sua cabeça nessa dificuldade, lembre-se que isso que você faz hoje de maneira tão difícil para entender, é o que o Senhor vai usar amanhã para você esclarecer a mente de um confuso.
Se não fosse talvez a minha profundidade neste conteúdo, talvez aquele monte de bandido não tinha se convertido na cadeia. Então hoje o que você aprende de forma tão penosa, que você quebra a cabeça para encontrar a resposta, é a semente que amanhã alcançará o coração de alguém. É a arma que o Senhor vai usar para repreender aquela ave que chega lá na beira do caminho e leva a semente daquele que não entende. Você conseguirá explicar. Está dando para entender? Teologia é serviço de amor. E se não for serviço de amor, não é a verdadeira teologia. Por isso eu gravei um vídeo esses dias. Fuja de toda teologia que te afasta do amor. Fuja de toda teologia que foca na sua própria bênção, na sua própria prosperidade, no seu próprio ministério, na sua própria honra. Isso esfria o teu amor. Fuja daquela sã doutrina. Aí você fica fixo simplesmente numa teologia, pelo saber, e se esquece que a finalidade do saber é o amar. Antes da verdade vem o amor. O Abraham Kuyper diz o seguinte: a igreja, mais do que anunciar a verdade, ela foi chamada para viver a bondade. E o anúncio da verdade nasce da vivência da bondade. Porque se eu vivo a bondade e eu amo, eu anuncio a verdade, mas isso nasce do amor. Antes da boa teologia vem o amor. Então se você está estudando demais, está se esquecendo de amar, está ficando fixo, doente no negócio, fuja dessa teologia. Fuja da teologia que torna as nossas relações hierárquicas. Tem um maior e um menor. Fuja, porque isso desequilibra as relações de amor. Fuja dessas escatologias doidas, que fica vendo teologia da conspiração e tudo, porque isso vai te deixar num desespero, e você vai querer se trancar num bunker, porque está no fim, e você vai se esquecer de amar. Fuja. O amor é o centro da teologia e ponto final, não precisa acrescentar mais nada. Ah não, mas lá, olha só, na Mercedes faz isso. Irmão, a Mercedes e o seu marketing não é molde para a Igreja de Jesus Cristo. Mas quando a gente vai no fórum, lá no fórum não entra de barba. O fórum não é molde para a Igreja de Jesus Cristo. Quando os cantores de futebol estão fazendo isso nos shows, isso não é molde para a Igreja de Jesus Cristo. O único molde para a Igreja de Jesus Cristo é amar do jeito que Jesus amou e amar a todos que Ele amou. É único, ponto final. Ponto final. Teve um que eu vi, não vou citar o nome dele, dizendo que o seguinte: essa aqui foi tão pesada que eu até me assustei. Para defender uma teologia que esse cara defende, ele diz o seguinte: se até no mundo dos demônios existem hierarquias espirituais, que dirá na igreja do Senhor? Simples resposta, pessoal, simples, não precisa complicar e ir para a Bíblia fazer exegese. A pergunta é o seguinte: a igreja de Jesus Cristo tem como molde a estrutura dos demônios, sim ou não? Não! Ponto final! Está acrescentando demais amor, e é difícil falar isso. Sabe por que muitos pregadores não falam isso? Porque o presidente da maior convenção do Brasil, o que ele falou esses dias, Wesley? Que é mandamento que não pode abandonar? Da barba. O que isso tem a ver com amor? Por que os divinos mensageiros de lá não podem falar isso? Porque eles perderão as ofertas, eles perderão o meio de sustento deles, e eles não querem voltar a fazer Uber, eles não querem correr os riscos da missão de Jesus e de compartilhar do reinado da forma como ele reina. Então ele cede um espaço da consciência dele, e quando ele cede um espaço da consciência dele, ele para de buscar o bem maior, ele vira egoísta, daqui a pouco ele perde a salvação porque o crê em perca de salvação, e ele se tornou parte do reino do tirano. Gente, não precisa complicar. Aí tem gente que fala que eu complico o evangelho. Complico onde? Complico onde, pessoal? É tão simples, eu fico até assustado. Porque o que eu estou falando de tão pesado, pastor Áureo? E não é só eu que estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando de todos os irmãos que eu já li. É ame, ponto final. O que tem de tão pesado nisso? É tão simples. A Bíblia é complexa para entender o seu contexto histórico, etc. Então, para entender muitos textos bíblicos, precisamos fazer um exercício complexo. Mas para viver o Evangelho e viver a igreja é simples. Ame a todos que Jesus ama do jeito que Ele ama. Ponto.
muito. Acrescentar qualquer coisa é um perigo, nas mais boas intenções, porque quem fez isso, eu falei para você na aula de vocês, como que os fariseus nasceram? Na melhor das boas das intenções para acrescentar coisas. Aí é o que virou depois. Acabou? Que horas são? 10. Hã? 10 vezes. Acabou com uma profunda reflexão. Perguntas? Então, vamos ver se vocês decoraram. O que é o amor? Na realidade, eu tenho uma pergunta. Pergunta. Tem 1 minuto, pergunta bem rápido. Então deixa eu falar. Fala rápido. Não vai te dar 1 minuto, não vai se enrolar. Então depois você manda uma mensagem. Então vamos lá, pessoal. O que é amar? Desejar o bem maior. Alguém poderia dizer, então é só desejar? Resposta do Charles Finney: se você deseja verdadeiramente, você buscará. Ponto final. Na aula passada, então pegue as perguntas mais difíceis sobre esse tema, que na aula passada nós vamos fechar essa estaca. Na aula que vem, passado. Isso. Na aula que vem. E aí, fiquemos de pé. Pastor Áureo. Ah, é verdade, eu não tirei até hoje foto com essa sala, né?